Olá, queridos irmãos da Casa do Caminho, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Gostaria, claro, de estar podendo dar um abraço em todo mundo, né? Mas, felizmente, a gente está num momento de recolhimento e de cuidado conosco mesmo, apesar de que as condições que nos colocaram nessa posição não são as melhores, mas como a nossa doutrina querida nos ensina, nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós estamos vivendo resultados de alguma construção que historicamente a gente já vem fazendo. E a nossa própria doutrina também nos ensina que esses momentos de flagelos humanos são momentos em que nos aceleramos, né? Nós aceleramos aquelas coisas que já estavam sendo gestadas, construídas e que são, na verdade, para o avanço da nossa humanidade, para o avanço da nossa espiritualidade e para uma melhor compreensão do nosso mistério, da nossa jornada, da nossa missão e dos nossos propósitos aqui nesse lindo planeta maravilhoso, desenhado com tanto carinho para que a gente possa viver os nossos julgos, né? Os nossos fardos de maneira leve e suave, como diz o nosso mestre, como nos ensina o nosso mestre em todas as falas que ele fala. E nas falas também ele sempre se coloca à nossa disposição para que a gente possa viver essa experiência com um pouco mais de paz e de serenidade. E a nossa doutrina é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que vem nos mostrar que nós temos um futuro maravilhoso, um futuro promissor e um futuro em que nós teremos aprendido tanto que saberemos até ser felizes. Né? Isso é maravilhoso, né? Em que nós estamos construindo a felicidade a partir de nossas próprias experiências, mas nós aprenderemos a ser felizes. E nós temos a felicidade interna, e nós temos um nível de felicidade que ela está brotando e que nós estamos aprendendo a potencializá-la, a fazê-la maior, a fazer com que ela seja perene em toda a nossa vida. Ainda não é o nosso momento, a gente ainda não está tão preparado, mas ainda estamos aprendendo a usar essas forças espirituais, aprendendo a usar as nossas virtudes, aprendendo inclusive a reconhecê-las ainda, né? Nós estamos ainda numa fase bastante importante que é ainda de crescimento, né? Na nossa vida. Mas eu estou muito feliz. Também estou muito feliz de saber que nós temos outros irmãos de outras casas que também podem estar nos ouvindo, nos vendo, né? E quando eu me reporto a Casa do Caminho especialmente, aqui eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar podendo falar com vocês sobre essas questões. Eu me reporto e eu me sinto verdadeiramente no nosso lar, né? Um dia, quem sabe, a gente vai conversar um pouco sobre esse conceito do nosso lar, né? Que é muito importante para a gente entender exatamente por que o André Luiz colocou esse nome no seu livro, né? E nós ainda estamos na ideia, né, de que o nosso lar é um único lugar especificamente. E pode ser que o nosso lar seja a nossa casa do caminho, né? Assim como a casa de outros irmãos também pode ser o seu nosso lar, que é aquele lugar de regeneração, de recomposição e de reequilíbrio, né? Onde a gente adquire recursos e ferramentas suficientes para viver as nossas experiências vida fora, né? Nessa e nas próximas reencarnações. Eu quero ler para vocês aqui um pouquinho, já que a gente vai falar sobre preconceito e intolerância, eu quero colocar aqui ocupações e missões dos espíritos. Está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec faz uma pergunta muito importante. Mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Nós somos espíritos apenas quando nós desencarnamos? Ou nós somos espíritos o tempo todo? A nossa condição de espírito, ela está presente o tempo todo? Eu quero que vocês pensem nisso. E eu vou fazer a pergunta aqui, vou ler a pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos, muito corajosamente. Questão 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer, além de se melhorarem pessoalmente? Os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não existe a fadiga corpórea, nem as angústias das necessidades. E aí eu volto para a pergunta inicial. Com essa pergunta que o Allan Kardec fez aqui, e com essa resposta que o Espírito nos deu, será que ele está nos dizendo que nós só somos espíritos quando não estamos encarnados? Vocês acreditam nisso?
Nós estamos vivendo um momento muito especial aqui no planeta. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos experimentando muitas emoções, muitas expressões de muitos atavismos que vem sendo construído, que ao longo da história até muitos de nós pensaram que já havia desaparecido. Por isso que eu vou falar sobre preconceito e intolerância. Porque o que nós estamos vendo muito, principalmente nas redes sociais, intolerância, preconceito, né? Fanatismos, até mesmo assim, de uma certa forma, terrorismo, né? com o medo, né? Assustamentos, né? Das pessoas de apenas serem o que elas são. Então nós estamos vendo isso principalmente na internet. Por quê? Porque na internet a gente tem uma certa segurança do anonimato. É como se ela nos autorizasse a fazer à distância, escondido atrás das nossas câmeras, liberar, sabe, aqueles monstrinhos que nós pensamos que havíamos colocado embaixo do tapete, sufocado de uma certa forma embaixo dos nossos pés e que nós já não temos mais, como essas mazelas humanas, como o preconceito e intolerância. A gente não pode esquecer que esses comportamentos, eles são também respostas de uma das mazelas mais importantes que a doutrina espírita nos ensina, que é a questão do orgulho. Por que nós apresentamos intolerância, preconceito? Porque nós temos ainda o orgulho muito infiltrado na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nos nossos comportamentos e de maneira muitas vezes até inconsciente. Muitas vezes a gente faz isso até com boas intenções. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a nossa querida amiga e irmã Joana de Ângeles nos ensina também de que a gente precisa fazer um autoencontro, a gente precisa fazer autodescobrimento, conhecer quais são aqueles comportamentos atávicos, aqueles pensamentos e emoções atávicas que nos atrasam na nossa jornada, não para que a gente coloque-os embaixo do tapete, embaixo dos pés e os sufoque-os, não, para que a gente ressignifique, para que a gente repense, para que a gente faça um tratamento nessas questões, para que a gente transforme-os, transmude-os em condições, em emoções melhores, em sentimentos melhores, em comportamentos melhores, e daí sim, novos relacionamentos, novas experiências amorosas, novos acolhimentos e muitas vezes para nós mesmos. Quando a gente fala desses temas, e eu trouxe a questão do preconceito, e eu trouxe inclusive os porquês disso está acontecendo, muita gente não sabe que preconceito e intolerância tem a ver com orgulho, porque o orgulho muitas vezes ele está relacionado com aqueles comportamentos muito antigos, muito ancestrais que estão presentes na nossa vida. Muitos de nós ainda sentem muito orgulho de pertencer a uma determinada família, de pertencer a um determinado país, de ter uma determinada formação, de ter uma determinada condição de vida que para ela pode ser mais vantajosa do que pessoas, por exemplo, que estão morando nas ruas. E isso é tão perigoso, meus irmãos, que isso faz com que a gente tenha determinados comportamentos que nós conseguimos, inclusive, justificar. A gente justifica, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa psique justifica isso como sendo certo. Então a gente vê muita gente falando, olha, o meu irmão, que é um usuário de substância química, que vive na rua, que não consegue trabalhar, que ele é isso ou aquilo, ele é assim porque ele merece ser. Porque ele precisa ser isso. Porque se ele não for isso, ele não vai vencer as mazelas que ele já viveu a experiência dele. Então nós não podemos ter pena, não podemos ter piedade, misericórdia dele, porque ele precisa passar por essa experiência. E a gente justifica isso, gente, a gente justifica. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né, alguém fazendo um comentário de uma pessoa importante que falou uma coisa muito parecida com isso que eu estou falando. Que pessoas que estão vivendo em situação de penúria, que estão vivendo situações de muita exclusão, de muito sofrimento,
e por isso talvez tenham comportamentos, pelo menos aparentemente para essa pessoa, tenham comportamentos que não condizem com a própria condição social dela, essa pessoa andou falando que essas pessoas não precisam, a gente não precisa cuidar da alimentação dessa pessoa, a gente não precisa cuidar do bem-estar dessa pessoa, porque ela está ali porque merece. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esses nossos pensamentos são pensamentos excludentes. A gente, com esse pensamento, a gente tira da nossa responsabilidade, da nossa missão, do nosso propósito de espírito imortal aqui no planeta, a necessidade de atuarmos também em razão, em contribuição, em apoio ao próximo que também está aqui para viver a sua experiência de crescimento e desenvolvimento espiritual. A gente precisa ter um olhar generoso na hora de fazer isso. Aí a gente volta para uma questão muito importante. Se eu tenho esse olhar, aonde eu estou excluindo pessoas, aonde eu estou tratando pessoas com diferença, acreditando que ele é diferente de mim, porque eu estou numa condição social um pouco mais vantajosa, porque eu tenho condições financeiras melhores, porque eu pertenço a uma determinada etnia que tem mais aceitação no contexto geral da sociedade, da humanidade, isso me faz melhor, eu estou precisando revisitar alguns princípios da doutrina. A gente não pode esquecer que todos nós, todos os espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E de uma certa forma a gente precisa olhar com muita generosidade para esses comportamentos em nós. Por quê? Porque se nós ainda detemos tais pensamentos e tais comportamentos, é porque de alguma forma nós ainda estamos presos nos nossos atavismos históricos, nos nossos comportamentos que foram necessários, inclusive, para que nós chegássemos até aqui. Então, nos abraçar, nos acolher e compreender é importante, mas é importante fazer essa revisita, fazer isso, mas para ressignificar isso na nossa experiência atual, no nosso agora, no nosso momento atual. A gente precisa atuar na nossa vontade para que a gente possa dar um tratamento muito parecido com aquele que Jesus permitiu que os seus apóstolos vivessem quando eles estavam aqui, caminhando sobre a terra. Eu não sei se vocês se lembram, mas nas passagens dos evangelhos, nos evangelistas, eles sempre contam que a experiência que aconteceu de Judas e a experiência de Pedro. Os dois, de uma certa forma, traíram Jesus de uma maneira diferente. Judas traiu naquela forma histórica, contada literariamente ali, trocando por moedas, né? Aquilo ali, é claro que a gente pode, estou falando isso de maneira muito literal, a gente tem outras interpretações, a nossa doutrina espírita nos explica isso com muito mais adequação, com muito mais clareza do que de fato aconteceu ali. E também a experiência de Pedro, em que Pedro nega Jesus. E a gente fica pensando, será que Jesus não sabia que aquelas duas pessoas não seriam capazes de expressar aquela sua mazela, de expressar aquele seu atavismo, aquele seu medo, a sua ambição, o seu orgulho, a sua vontade de fazer valer a sua força, do lado de Judas, do outro lado, o seu medo, a sua impotência, a sua descrença em si mesmo, a sua descrença na sua grandeza espiritual, de que ele precisava se esconder. Se a gente for olhar para aquele momento ali, a gente vai ver que Jesus sabia sim. Jesus sabia que aquilo ali seria possível, seria uma experiência possível para aqueles dois espíritos. Mas nem por isso ele cerceou, ele permitiu, ele não se permitiu impedir que aquilo ali acontecesse. Ele até poderia, através de uma conversa, através de uma fala, falar para os dois, olha, vocês dois vão viver tais experiências, mas vocês dois vão viver consequências tais que vocês não vão gostar. Então seria melhor que vocês repensassem. Mas ele preferiu que aqueles espíritos vivessem a sua experiência e que tirassem o devido proveito daquela experiência. Isso parece desumano, mas não é, isso é generoso. Isso é a expressão de quem respeita a liberdade
do outro de viver a sua dor, de viver o seu conflito e de tirar da sua própria experiência o conhecimento, o aprendizado necessário para que ele possa então construir um caminho possível, uma jornada possível, positiva de melhoramento e de crescimento espiritual. Isso é de importância fundamental. Então a gente, quando está expressando preconceitos, a gente pode estar expressando a nossa incapacidade de compreender que o nosso irmão está vivendo uma experiência de dor, uma experiência que para nós pode ser uma experiência de dor, mas que para ele é um momento especial de crescimento e desenvolvimento. Mas isso não nos exime da nossa responsabilidade enquanto espíritos mortais, enquanto irmãos dessas pessoas nessa jornada, de lhes dar apoio e de lhes ajudar a andar essa jornada. A gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso através das nossas orações, a gente pode fazer isso através da nossa escuta, a gente pode fazer isso através da nossa casa espírita, que normalmente a nossa casa ela tem atividades que são atividades de apoio para essas pessoas crescerem enquanto seres humanos e também entenderem qual é o seu papel aqui, nesse momento no planeta, mas nada de maneira forçada, nada de maneira orgulhosamente prepotente, arrogante, né, desfigurante, destruidora da outra pessoa. Tem um livro que se chama A Ciência do Mal, é um livro que foi escrito por um cientista americano, em que ele coloca a experiência de uma enfermeira que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e foi inclusive assessora de Mengele, Joseph Mengele, nas suas experiências muito macabras, né? Aquele momento foi um momento muito complicado, onde, inclusive, a gente pode falar exatamente sobre isso. Foi um momento que várias pessoas, em que milhões de pessoas foram aprisionadas, foram transformadas em cobaias, com a justificativa de que aquelas experiências serviriam para o crescimento da ciência, para o desenvolvimento da ciência, e isso fez com que as pessoas que participaram daqueles processos de crueldade, daqueles processos de verdadeira tirania, de verdadeira expressão dos piores atavismos que o ser humano tinha no uso da estrutura física humana do outro, com a justificativa de que aquilo ali era para o bem da humanidade. Para você ver como a nossa mente é capaz de construir justificativas tais que nos autorizam a fazer determinadas crueldades, porque a gente acredita que existem raças inferiores, estamentos sociais inferiores, a gente passa a acreditar nessas coisas. Então a gente tem que ler e olhar para o nosso livro dos Espíritos, para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para o nosso livro A Gênese, para a gente entender como é que essas coisas acontecem, como é que elas nascem em nós e qual o tratamento que a gente deve dar para isso. A Joana de Ângeles nos ensina muito de que a gente precisa olhar para essas nossas mazelas. A gente precisa ver esses nossos atavismos. A gente precisa ver as nossas intolerâncias, os nossos preconceitos, as nossas incapacidades, as nossas inabilidades de lidar com as emoções que nós temos, que nos causam dor, de forma que a gente olha para o outro e tenta curar no outro aquilo que nos faz mal. Mas ela nos mostra também que a gente fazendo isso, a gente conseguindo enxergar no outro aquilo que nos faz mal, nós somos capazes de tomar decisões, de ressignificar e adquirir e construir comportamentos tais que nos farão muito melhores do que a gente já foi no passado. E do que a gente está sendo nesse momento, se for um momento de expressão de mazelas muito dolorosas. Agora é bom que a gente aprenda também, que a nossa irmã nos ensina, que a gente precisa fazer isso de maneira muito amorosa conosco mesmo. Sem colocar ali dentro muitas expressões de culpismo. Sabe aquela coisa que nós nos sentimos culpados e aí nós culpamos o outro pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas exclusões, porque eu quebrei,
porque eu sou mal amado, porque eu não consigo achar os empregos que eu gostaria de achar, porque eu não tenho o apoio que eu deveria ter. Sabe, a gente tem muita expressão de culpismo. A gente culpa muito para fora, porque nós sabemos muito nos culpar por dentro. Então, a gente aprender a observar esses sentimentos, essas emoções, essas mazelas que nós temos dentro de nós, mas acolher isso de maneira amorosa. Como é que eu posso transformar o meu sentimento de culpa? Qual sentimento eu poderia, qual seria o comportamento que seria um comportamento de ressignificação da minha culpa, por exemplo? A Joana de Ângeles, ela nos dá uma dica muito poderosa em relação a isso. A culpa, ela pode sim ser transformada, por exemplo, em responsabilidade. Porque a culpa é uma emoção que faz com que a gente fique anestesiado, agrilhoado a determinados comportamentos que não nos servem mais. Ele nos deixa, muitas vezes, com comportamentos de autoflagelação, com aquele comportamento de que, eu não mereço, eu estou sofrendo isso porque eu sou mal, porque eu sou ruim, porque eu sou... Esse é o sentimento de culpa que me anestesia, que me deixa paralisado. Quando eu transmuto isso para responsabilidade, eu transmuto para a responsabilidade da ação. Se eu sou responsável pela minha história, pela minha trajetória, então eu posso construir hoje o futuro que eu quero ter lá na frente. Eu posso vencer as minhas intolerâncias, os meus preconceitos, com comportamentos, ressignificando o meu próprio pensamento, compreendendo por que eu tenho esse pensamento, de onde foi que ele nasceu, o que aconteceu comigo para que eu tivesse esse sentimento. Fazer a devida aceitação, fazer o devido reconhecimento, reconhecer, aceitar, reverenciar as razões e todos aqueles que me ajudaram a construir isso, mas ao mesmo tempo soltar, libertar e transmutar, passar por uma nova forma de agir, passar para uma forma responsável, autorresponsável, aonde a gente vai estar construindo ações, construindo momentos e modelos em que a gente pode estar tendo como respostas a essas novas ações e esses novos modelos, momentos mais felizes, de relacionamentos melhores, de autoacolhimento e de acolhimento do outro, aonde as respostas trarão para a gente muito mais satisfação. Então, nesse sentido, Jesus ajudava a todos que o procuravam a olhar para o futuro de uma maneira muito mais promissora. Olha, você precisa aprender a ter fé no futuro. Tenha esperança, porque lá na frente você será muito feliz. Basta você aprender agora, a fazer coisas agora, a ressignificar comportamentos, atos e pensamentos de agora, que lá na frente a tua resposta será muito melhor. E isso Jesus é muito bom em colocar. Então o que a gente vê hoje, muitas vezes, de não entender, de não aceitar determinadas estruturas da nossa experiência, da nossa sociedade, de não aceitar muitas vezes, inclusive, raças, né? Raça diferente. Nós vemos os nossos irmãos africanos muito sofridos, né? Eles são, inclusive, objetos de ódio de grande parcela da humanidade. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos o nosso período de escravidão, e que a gente não vai adentrar nesse momento nas causas dela, nas causas mas a gente pode, a partir daquele momento, entender que aquele povo, daquela cor, tem uma importância fundamental na nossa história. E quem garante para qualquer um de nós que eu mesma, que você não esteve lá, né, no jugo, não esteve lá naquela batalha daqueles povos que vieram para cá como escravos? Quem garante que eu não estive lá? Nada me garante, eu posso ter essa experiência. Inclusive, eu até acredito muito. Pelo simples fato de eu estar falando com você sobre isso, de estar sabendo, de estar sentindo em mim a dor de ter ido para o tronco, é muito provavelmente que eu tenha vivido essa experiência. Então nós, seres humanos, nós já passamos por tantas experiências, nós espíritos, né, que vivemos hoje a experiência humana, material na Terra, nós já vivemos tantas experiências que provavelmente nenhuma dessas que se apresentam aqui no planeta são estranhas para nós. Então nós somos capazes de entender, a partir das nossas experiências pregressas,
o que aquele irmão pode estar precisando, que pode ser exatamente o que eu estou precisando. Então, muitas vezes, na minha intolerância, eu olho para uma pessoa excluída da sociedade porque cometeu um crime, porque é usuário de uma determinada substância, mas eu posso estar reconhecendo nele um pedaço de mim. Eu posso, com certeza, pelo menos segundo o que Joana nos ensina, muitas vezes eu estou vendo naquele irmão muito de mim. Se eu estou vendo muito de mim, eu estou tentando recriminar nele, ou então salvaguardar nele aquilo que eu sou, aquilo que eu já vivi. Então, olhar para todas essas questões, todas essas mazelas humanas, com um olhar mais generoso, com um olhar de dentro, fazendo aquilo que o mestre nos ensinou com tanta sabedoria, com tanta destreza, com tanto conhecimento de causa, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se reconheça no próximo, se reconheça nele, vença a sua intolerância, vença o seu preconceito. Por quê? Porque a sua experiência aqui é tão vasta que você certamente já viveu essa experiência que esse irmão aí está vivendo. Então você já viveu a fome, você já viveu o abandono, você já viveu o tronco, você já viveu os flagelos humanos de uma maneira geral, você já viveu a prostituição, você já viveu todas essas experiências que você está vindo aí, você já viveu. É claro que você também já viveu as outras coisas boas, tanto que nós somos capazes de reconhecer essas coisas boas em nós e já somos capazes de expressá-las. É o que a gente aprende lá em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? Ele nos coloca com muita clareza: olha, nós viemos para o planeta, a gente vive uma determinada experiência, passa por determinadas situações, o nosso organismo biológico, ele se apropria daquelas informações, ele vive aquelas experiências, as consequências daquelas experiências vividas, e quando desencarna, que vai para o mundo espiritual, o perispírito carrega nele todas aquelas memórias, todas aquelas informações que vão fazer parte do DNA perispiritual, né? Para que a gente possa voltar no outro momento já sabedor daquilo ali, ou seja, já em condições, com recursos e ferramentas necessárias para viver as novas experiências às quais seremos expostas aqui, e que são normalmente respostas daquilo que nós estamos construindo mesmo. Isso é maravilhoso. Para muita gente isso é terrivelmente doloroso. No meu entender, e no entender de Joana, e no entender do Livro dos Espíritos, isso é misericordioso. Isso é uma oportunidade maravilhosa de poder aproveitar as nossas próprias ferramentas, nossos próprios recursos internos, as nossas forças interiores para fazer a nossa vida dar certo e das pessoas que estão ao nosso redor. Basta a gente ter um olhar generoso, carinhoso, acolhedor, que o Mestre nos ensina, que o Santo Agostinho nos ensina, que a Joana de Ângeles nos ensina, e que todos os nossos companheiros espíritas, lendo o material da nossa doutrina, traz para nós como informação. Então, apesar da gente ter muitos atavismos, muitos preconceitos, muitas intolerâncias, muito orgulho ainda, muito incrustado em nós, e por isso ainda nós nos apresentamos muito egoístas em nossas ações, porque, como fala uma das nossas amigas da Casa Espírita, a farinha pouca, meu pirão primeiro. Muitas vezes a gente se vê nesse comportamento, mas a gente pode abrir um olhar mais generoso, como ensina a Joana. Olha para dentro de você. Aí dentro de você tem todas as ferramentas necessárias, importantes, para que você possa ressignificar esses comportamentos atávicos. Se você hoje se vê numa posição de intolerância, numa posição de preconceito, compreenda por que isso aconteceu com você. Por que você não gosta e não tolera determinados comportamentos, determinadas experiências? Observe que isso tem muito a ver com você mesmo, tem muito a ver com o que você aprendeu em outras experiências, mas muito a ver também com experiências que você aprendeu agora. Observe isso, acolha, receba, reverencie e deixa aí, solta isso. E vai começar uma nova história, ressignifica isso, transforma essa culpa, transforma esse atavismo, esse orgulho, essa intolerância, numa responsabilidade. Na responsabilidade de construir um futuro muito melhor, um futuro promissor, um futuro alegre, um futuro onde caiba você e as pessoas que você ama, e que talvez você nem saiba que ama, porque afinal de contas você está nessa expressão da dor, na expressão do conflito historicamente construído. A gente não pode esquecer que nós chegamos aqui puros,
simples e ignorantes. A nossa história, a história humana nesse planeta, ela não acontece a partir do momento em que nós temos conhecimento dela. A história humana no planeta é tão antiga que essa história, aquilo que a gente conhece do humano é infinitamente pequeno diante da verdadeira história do humano aqui. A gente não pode esquecer que o planeta tem bilhões de anos e que a gente conhece a história do humano a partir da escrita, a partir de algumas coisas que foram encontradas pela arqueologia, pela antropologia, pela história, e que está colocado em algum documento histórico antropológico. Mas a gente, na verdade, a gente sabe que o espírito humano jornadeia aqui no planeta há bilhões de anos. Imagina quantas experiências nós já vivemos aqui, e por isso nós somos o que nós somos, por isso nós pensamos o que nós pensamos, por isso nós temos o que nós temos. Agora é hora, nesse momento de pandemia, em que a gente foi convidado a se reconciliar com a nossa própria família, a nos reconciliarmos também com a nossa própria história. Esse é o momento ideal para fazermos essa reconciliação. E esse é o momento em que a gente pode ressignificar esses dois sentimentos que estão tão presentes e que a gente está vendo com tanta facilidade, principalmente nas redes sociais, mas também nos jornais. A gente está vendo muitas notícias de jornal falando assim, olha, uma moça negra estava na parada de ônibus e foi assassinada, né? E a pessoa, no inquérito, ao responder para o delegado por que ele fez aquilo, ele diz, porque eu pensei que ela fosse uma prostituta. Olha só, são os nossos pensamentos, a nossa história pregressa que ainda influencia em muitos dos nossos comportamentos atuais. Então, o meu convite, meus irmãos, é para a gente fazer uma ressignificação, fazer uma revisitação nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e todas as vezes que eu for fazer expressão disso, fazer um trabalho sobre ele, fazer uma ressignificação. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando? Que valor está exposto ali? O que é que eu estou defendendo ali? É algo em mim? É algo que eu estou precisando curar em mim? Normalmente é. É isso que a nossa querida Joana de Ângeles nos ensina, o nosso livro dos Espíritos, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amado Jesus, é isso que ele nos ensina. Olhe para você mesmo, largue, solte aquilo que não te serve mais. Jesus tinha umas formas lindas de falar isso. Quando ele falou, por exemplo, com o jovem rico, ele falou assim, solta tudo que você tem, solta essa riqueza toda essa sua história, toda essa sua experiência, solta tudo isso, vá viver uma nova experiência. E o jovem olha para ele e fala, eu ainda não estou preparado. Tudo bem se não tiver, mas nós estamos na doutrina espírita, nosso convite, ele está sendo diário, ele está sendo o tempo todo, ele está sendo perene, nós estamos sendo convidados o tempo todo. Então aproveita esse momento em que nós estamos recolhidos para cuidar da nossa vida, para se reconciliar com a tua história, mas também para soltar. Solta aquilo que não te serve mais. Solta, deixa ir. E faz disso agora um momento de alta responsabilidade. Transforma isso num momento em que você vai estar construindo toda uma nova história. Não é fácil. Eu sei que falar aqui para vocês parece simples. Eu sei que não é, gente. Eu sou um ser humano igualzinho a vocês. Estou encarnada aqui por razões tão, talvez até semelhantes a de vocês. Eu sei que não é fácil. Assim como não é fácil para mim, não é fácil para você. Aprender a largar o meu orgulho, aprender a largar, a abrir mão do meu preconceito, da minha própria intolerância, não é exatamente uma coisa muito simples. Outro dia eu estava até comentando isso para um dos meninos do grupo da mediunidade. Que eu sou advogada, não sei se vocês sabem, além de terapeuta holística, eu sou advogada. E aí eu tive a experiência de fazer tribunal júri algumas vezes na minha vida. E eu lembro que eu fiz uma defesa de um rapaz que havia cometido um crime um homicídio com requinte de crueldade. E eu fiz isso de maneira tão fervorosa, tão dedicada, tão, né, como é que fala, de uma forma tão proeminente, que depois que tudo passou, que houve a sentença e que houve realmente, assim, foi muito vantajosa a sentença para a pessoa, eu fiquei me perguntando por que foi que eu com tanta... por que eu me envolvi tanto naquele processo? Por que eu fiz aquela defesa com tanta energia, com tanta dedicação? Quem verdadeiramente eu estava defendendo naquele momento? Porque nessa época eu trabalhava
com o pessoal da Defensoria Pública. Então, assim, eu estava defendendo quem exatamente? Eu não sei se vocês sabem, a Defensoria Pública ela não vai o tempo todo aos locais onde as pessoas presas estão. Então, eu mal conheci o rapaz. Eu conheci o rapaz, conversei com ele poucas vezes, mas na hora de fazer a defesa, eu fiz com muita energia, com muita qualidade, né? E eu fiquei depois disso pensando, mas por que eu fiz isso? E aí eu vou deixar a pergunta para vocês. Por que eu fiz isso? Quem eu verdadeiramente estava defendendo lá naquele momento, gente? E por que eu estava defendendo aquilo ali? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque eu já tenho uma resposta que pode até não ser a verdadeira, mas eu já tenho uma resposta, mas eu quero que vocês me respondam isso. Por que vocês acham que eu defendi? Depois de ter ouvido tudo isso que eu falei, quem verdadeiramente eu estava defendendo lá? Tá? É uma coisa a se pensar, não é? Uma coisa muito importante. Então, olhar para essas minhas mazelas é importante para eu entender. Não que eu acho que errei ao fazer a defesa do rapaz, muito pelo contrário, eu cumpri o meu mistério. Era para isso que eu fui convidada, que eu fui convocada para fazer, era fazer a defesa dele. Tá? Mas quando eu me envolvi demais, eu fui enjoando e fui procurar por que eu estava me envolvendo demais. E aí, se vocês tiverem curiosidade e tiverem vontade, podem me responder sem problema nenhum. Eu vou aceitar de todo o coração e muito feliz de saber que vocês se comunicaram comigo para tratar de um tema tão importante que é esse, de vencer os nossos próprios vícios, as nossas próprias mazelas, de vencer a nossa intolerância, o nosso preconceito e construir uma história muito melhor, muito mais positiva e muito mais propícia, muito mais apropriada para um novo momento que o planeta está construindo, que aliás nós estamos construindo para esse planeta. Pois é, então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho de afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Isso tem muito a ver com isso que a gente está falando, principalmente quando a gente percebe que a intolerância, a prepotência, o preconceito acontece principalmente quando a gente se sente autorizado pelo anonimato. Então, meus amigos, eu encerro com essa leitura, tá? Dizendo para vocês que eu estou realmente muito grata com a presença de vocês e com a participação. E espero que vocês se comuniquem comigo, conversem comigo, mesmo que seja online, para a gente enriquecer mais ainda a nossa argumentação, a nossa capacidade de debater assuntos que são tão importantes, tão caros, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e mais feliz aí pela frente. Espero que nossa espiritualidade esteja conosco sempre e vou pedir-lhes permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Ok? Tchau e até a próxima.